Seja bem-vindo ao canal Rodrigo Azevedo. Aqui nós falamos sobre a jornada para você conseguir plantar a sua primeira floresta de mogno africano. E assim você poder garantir a sua aposentadoria, o futuro de seus filhos e conseguir mais de 6 dígitos na sua área. Eu sou Rodrigo Azevedo, produtor rural, CEO de uma empresa de reflorestamento, fundador de um polo florestal aqui na minha região que se chama Marragone 404 e sou formado em zootecnia pela Unesp Campus de Jaboticabal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu tenho uma área pequena, e aí? Eu posso plantar? Antes da gente poder chegar nesse assunto, eu queria explicar um pouco mais sobre o que é o mogno africano, quais são as suas aptidões, suas qualidades. O mogno africano, o próprio nome já se diz, é o mogno lá da África, né? Nós temos o mogno brasileiro, que é nativo aqui do Brasil, a sua incidência grande é na Amazônia, e da extinção, hoje praticamente, e é uma madeira protegida por lei. O mogno africano, aqui no Brasil, ele é uma planta exótica. Então, se ela é exótica, consequentemente, ela não é uma planta que vai ter alguma restrição para corte. Então, e ela veio da África. E aqui no Brasil, especificamente, ela se adaptou muito bem, até porque o nosso clima, nossos solos é muito parecido da onde ela veio lá da África. E já uma cultura que já foi introduzida aqui no Brasil há algumas décadas e tem vários cases de sucesso, tem várias florestas com uma alta produtividade, produz bem, ela produz uma madeira de valor agregado, que tem um mercado mais refinado, né, do seu produto, é uma madeira nobre e, consequentemente, ela propicia uma receita considerável na sua propriedade. Então, é muito importante que você saiba disso. E uma característica das espécies do mogno africano, elas são da caia. Então, sempre que você escutar falar caia, pode ser de alguma espécie de mogno africano. E tem as 4 principais mognos africanos, que é o caia ivorensis, o caia grandifoliola, o caia senegalensis e o caia antoteca. Os maiores projetos do mundo são de caias senegalense. Por ele ser uma espécie mais rústica, aguenta mais o déficit hídrico, desenvolve em solos com baixa fertilidade, tem uma casca mais grossa, com isso ele é mais resistente a algumas pragas e, consequentemente, a proteção fica maior. Então, esse é o caia senegalense, tá? Que é o mais cultivado no mundo. Os grandes projetos de mogno, de 5.000, 10.000 hectares que tem de faixa contínua de mogno plantado, são de mogno senegalense. E depois, e lá na África, continuando falando do senegalense, ele é uma espécie de uma região semiárida, tá? Lá da África, uma região de transição com o deserto de Saara, tá? Na sua origem chove 600 milímetros por ano e ele desenvolve, não morre, suporta passar aí 6 meses sem água, 7 meses. Então é uma característica forte dele, né? Eu particularmente aqui na minha região, que é o norte de Goiás, sul do Tocantins, é uma região também com chuvas bem definidas, seca bem definida,
eu planto o senegalense, tá? Então é importante frisar isso. Tem o caia ivorense, que lá na África também ele está em extinção, ele é proibido de corte, já foi cortado quase toda, o seu crescimento é mais lenhoso, a produção de muda dele é um pouco mais complexa, tá? Eu te falo isso porque eu já produzi muda dele, então ela é uma cultura também um pouco mais exigente em solo, em água, em fertilidade. Então é um ivorense. Tem um valor de mercado aí também muito bom, até porque sua madeira é um pouco mais escura, mas ele é um pouco mais complexo, tá? A produção dele. Tem o caia grande foliola, que também as características é muito igual com o ivorense, é umas folhas maiores, a sua produtividade também é muito boa, crescimento lenheiro. Aqui no Brasil, o mais plantado dos caias é o grande foliola. Se achava antes que era o ivorense, aí teve um erro taxonômico, isso daria um outro vídeo para mim poder falar para vocês, mas achavam que era o ivorense, só que agora ele é o grande foliola, tá? Então no Brasil, o mais cultivado por enquanto é o grande foliola, só que não é plantios contínuos, tá? Plantios pequenos, né? Então tem todo um levantamento sobre essa produção. E com isso, tem depois uma antoteca. Dentro da antoteca, do caia antoteca, existem mais 4 ou 5 subespécies, tá? Ele é pouquinho plantado aqui, as suas subespécies também, o reconhecimento é mais complexo, mas existe, tá? Mas é muito pouco plantado aqui no Brasil o caia antoteca. Então, eu acho que eu dei um panorama para vocês aí bem específico. Eu tenho certeza que a partir de hoje, falar em mogno africano, você vai saber falar, ó, são caias, 4 caias, mas põe na sua cabeça, tá? As duas principais, caia senegalense e caia grande foliola, tá? O ivorenses, se alguém for de vender caia ivorenses, procure saber se realmente é ivorense, tá? Porque até hoje, infelizmente, o mercado ainda, o pessoal vende grande foliola falando que é ivorense. Então tem esse certo cuidado aí no seu planejamento. Então, uma pincelada bastante interessante que a gente tem que levar em consideração sobre as caias. Agora, vamos falar mais um pouco mais sobre como que eu cheguei, né, nessa conclusão, tá, de mogno africano. Como eu não sei se eu já falei antes, mas eu tenho uma história, né, com a silvicultura, tá? Eu já planto árvores aí, já tem 15 anos que eu cultivo árvores, aqui na minha propriedade rural, com viveiros. Eu já plantei, para vocês terem ideia, tá? Aqui, acácia manjo, eucalipto, dentro do eucalipto eu plantei urofila, eu plantei citrodora, eu plantei urograndes, eu plantei alguns clones, tá? Eu plantei teca, eu já plantei pau de balsa. Isso eu estou te falando, e o mogno africano. Então, eu estava procurando algo para realmente plantar numa escala, começar pequeno e pensar em amplificar essa escala um pouco maior. Então eu tinha todos esses plantios aqui, alguns eu tive sucesso, né, mas não teve aquele sucesso esperado. Outros eu tive um insucesso, infelizmente a cultura não desenvolveu aqui na nossa região. Então, e eu cheguei na conclusão que o mogno, o africano, o caia senegalense aqui, ele foi excepcional, tá? Desenvolveu bem, produziu bem, ele está numa taxa de crescimento aí fantástica aqui na propriedade nossa. Então eu cheguei nessa conclusão que valeria a pena eu investir mais
em mogno africano e na espécie do Caia senegalense. E com isso, a nossa produção aqui aumentou. Eu comecei a plantar em outros lugares, em outras fazendas, e o desenvolvimento dessa cultura, ela foi muito boa também, desde que a gente segue todo um protocolo, um manejo correto, os cuidados que tem que se tomar, mas isso já é uma outra etapa, tá? Mas com isso eu tive uma certeza que essa cultura, quando bem empregada, bem plantada e bem manejada, é possível sim você agregar valor na sua produção e com isso aumentar a sua produtividade da sua área. Tem clientes que plantou em sistema ILPF, tem clientes que plantou em sistema ILF, que é só lavoura e floresta. Então a gente teve vários cases de estudo, cases de sucesso aqui, que realmente eu posso falar com propriedade sobre essa cultura, que ela realmente vale a pena, que você pode investir no mogno africano para você ter esse sucesso que eu tanto falo aqui para você. E falando especificamente do mogno africano, tá? Eu vou contar uma história rápida aqui, tá? Aqui no fundo, aqui, bem aqui na minha frente, que eu estou olhando aqui na minha frente aqui, tem uma floresta que eu plantei 70 árvores de mogno, tá? 70 árvores, se você fosse comprar hoje, essas 70 árvores, comprar o adubo delas, você ia gastar menos de R$500. Já imaginou isso? Menos de R$500 para você plantar? Plantei as 70 árvores, cuidei delas, estão magníficas. Hoje elas vão fazer, agora esse ano, 10 anos que eu plantei elas. E hoje tem árvores lá hoje que tem mais de 1 metro cúbico de madeira na árvore. Em preço hoje de mercado, um preço baixo aí, você põe aí R$1.500, entendeu? Tá ali, ó, eu tenho 70 plantadas, bem ali, ó. Eu mesmo plantei, eu mesmo fiz os buracos, eu mesmo adubei, tá? Numa manhã eu fiz tudo isso, tá? Numa manhã. Então, olha só o que você é capaz de fazer aí na sua propriedade. Então, é importante que a gente faça essa conta, né? Menos de R$500 que eu usei, eu tenho uma floresta ali, ó, de 10 anos, maravilhosa, tá? Tem árvores minhas que tem uma circunferência maior do que 1,30 m. Então, vale a pena você pensar nisso aí para a gente poder fazer isso daí. E uma outra questão também, que muita gente me fala: Rodrigo, vale a pena a gente investir tempo e dinheiro nessa cultura? Demora aí esse tanto de tempo para a gente cortar essa árvore, será que realmente vale a pena? Eu digo para você com toda certeza que vale a pena, tá? Uma questão: o tempo passa, o tempo voa. Se você não plantar, o tempo vai passar do mesmo jeito. Daqui tantos anos, você vai falar: nossa, eu poderia ter plantado, eu não plantei, né? Eu perdi o time daquela época. Então, é importante você pensar nisso, que plante, põe numa das suas metas do seu ano. Ó, esse ano eu vou plantar. Eu tenho fazenda, eu tenho chácara, meus avós, meus tios. Eu vou plantar, eu quero acompanhar o crescimento dessa árvore, eu quero ver como é que é, tá? Põe entre as suas metas. Se você nunca plantou uma árvore, melhor ainda. Traga a sua família junto, faça isso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode ser no quintal da sua casa. Tá? Desde que não seja na cidade, né? Porque tem problema com fiações que passam. Eu falo no quintal
assim, numa área grande, aberta, né, que não vai ter risco de tocar em fios. Então, mas plante, tá? Não perca esse time, tá? Plante lá 10 mudas que for, veja ela crescer. Você não vai estar perdendo o seu tempo. Eu te garanto que você vai estar ganhando muito tempo com isso. Você fazendo todo esse trabalho que tem que ser feito com esse grande cultura, com esse grande incentivo que é o mogno africano, tá? Quem quer faz, quem não quer vai dar desculpa, todo ano vai dar uma desculpa, e quando vê já passou 10 anos aí, e aí, o que você plantou? Se eu não tivesse plantado esses meus mognos há 10 anos atrás, imagina o tempo que eu ganhei plantando elas hoje, e a gratificação que me deu de plantar, estar aqui podendo falar com você, né, te incentivando a fazer o mesmo que eu fiz há 10 anos atrás, para você realmente fazer algo que eu tenho certeza que vai te trazer muita satisfação, muita realização. Isso sim que eu quero transmitir para você, tá? Sobre esse grande prazer que é o plantar árvores. Tem uma questão também interessante, que muita gente também me fala assim: ah, Rodrigo, será que dá tempo de plantar? Será que não dá tarde? Eu estou escutando aí muita gente falar que vai plantar. Será que eu vou conseguir vender? Olha, o que eu vou te falar aqui agora? Não é tarde. A hora de plantar é agora. A hora que você vai ter um bom retorno no futuro é se você plantar agora. Por que eu te falo isso? Hoje no Brasil tem pouquíssimas áreas plantadas de mogno africano. Nós vamos ter madeira, nós temos um pouquinho para cortar agora, tanto é que a pessoa fala de mercado, mas não tem madeira para suprir o mercado. E que adianta você cortar ali 3 árvores ali e colocar no mercado? Não tem. Então, infelizmente, nós não temos volume de madeira. Tá? E a área que tem no Brasil plantada hoje são áreas aí fracionadas, tá? Não vai cortar tudo de uma vez. Então, a hora é agora de plantar. Você pode plantar, que daqui 18 anos, quando você for cortar, aí sim o Brasil já vai ter um mercado mais consolidado, né, do mogno africano aqui no Brasil, e essa madeira que o Brasil vai poder exportar também nos seus anos anteriores, vai abrir um mercado favorável para você que quer entrar agora. Só que o investimento é a longo prazo, você tem que ter uma mentalidade a longo prazo. Plantar e cuidar dessa floresta. Então a hora certa para plantar é agora. Tá? Esse ano, 2020, tá? 2021, tá difícil para você agora, né? Mas se planeje para plantar no final deste ano. Tá aí já estamos acabando no meio de janeiro. Daqui a pouco já chega o final do ano de novo. Então se programe para você plantar. Eu tenho certeza que você vai me agradecer lá na frente. Falar: nossa, ainda bem que eu escutei ele falar, ainda bem que eu segui seu conselho de plantar. Então plante, nunca é tarde, a hora é agora. Pode plantar que eu te dou total apoio para você plantar, tá? Você tem terra, você tem área, o que você está esperando? O que você está esperando? Planta, né? Desculpa a minha insistência aí de ficar te insistindo para você plantar, mas planta, corre lá e planta. E uma outra coisa também importante é sobre o plantio, né? Vamos supor que toda madeira de mogno plantada no Brasil fosse cortar tudo de uma vez só. Pá, vamos cortar, está toda pronta, os 40 mil hectares. Não daria para encher 7 navios cargueiros, né, com aqueles containers cheios de madeira. Não daria para você encher 7 navios. O que você faz com 7 navios de madeira só uma vez? Dentro de 18 anos. E o ano que vem? Você vai ter mais 7 navios? Não vai. 7 navios você vende assim, ó. Tá? Quando você tem um mercado. Você vende rapidinho. E aí? Então, não se preocupe com isso. Tá?
nós temos que preocupar em plantar, em ter essa madeira. Lá na frente é outra história. Você pode ter certeza que lá na frente eu já vou estar muito mais engajado. As minhas florestas já vou estar cortando, já vou estar atrás de mercado, já vou ter rodado o mundo. Vocês já vão ter me visto em vários países aí mostrando vídeos, né, para vocês aí mostrando sobre a cultura. Vocês podem ter certeza disso. E uma outra questão interessante também é que se você pensa em plantar, lógico, às vezes é um investimento alto, né? Não é barato, mas planta aí 10 árvores, 100 árvores. Todo ano você vem replantando essas árvores, tá? Por que eu digo isso? Com isso você vai fechar o ciclo florestal. E quando você for começar a cortar essa madeira, no outro ano você tem madeira para cortar, no outro ano você tem madeira para cortar, no outro ano você tem madeira para cortar. Então você cria um ciclo florestal, né, de corte de madeira na sua vida, que vai trazer grandes benefícios para você. Então é muito importante você fazer isso daí que eu tô te falando, né? Você criar esse ciclo florestal, criar esse seu plantio anual de florestas para você sempre ter árvores disponíveis para você estar ofertando no mercado mais para frente. E eu cito exemplos sobre o que eu falei, né, de plantar todo ano. Eu sou exemplo, né, todo ano eu planto um pouquinho de mogno africana aqui na minha propriedade para me ter esse ciclo florestal. E como eu sou um grande incentivador aqui na minha região, tem outros produtores também que começaram a plantar e todo ano planta um pouquinho na sua propriedade rural, para poder chegar nesse ciclo florestal de lá na frente você ter florestas para cortar todo ano. Então é muito importante a gente planejar esse ciclo de corte de madeira futura. Uma informação importante que eu também quero te passar é a gente poder comparar quando você vai plantar uma floresta com uma construção de uma casa, tá? A gente planta a floresta, planta as mudas pequenas, ainda tem que ter um cuidado maior, você enterra a muda no chão, a parte de substrato, né, da muda, e a casa não é diferente. A primeira coisa é limpar o terreno que você vai construir a casa, fazer as fundações da casa, que é a primeira coisa que vai dar sustentação numa casa. A muda, ela vai criar suas fundações com o crescimento do sistema radicular, das raízes, para ela poder firmar cada vez mais, e depois ela vai começar a crescer, e a casa também, você vai começar a construir as paredes, o telhado, e com o tempo a casa ela fica pronta, ela fica já de um tamanho considerável, e a muda não é diferente, né? Com o tempo ela vai crescer, ela vai fazer sombra, ela vai estar num tamanho aí que ela vai dar abrigo para muitos animais, para viver debaixo dela, pássaros. Então é importante a gente fazer essa pequena analogia da construção de uma floresta com a construção de uma casa, que chega a ser muito similar essa confecção, essa ideia de planejamento. A casa a gente planeja certinho, tem a planta para fazer, a gente procura saber quanto nós vai gastar para poder construir, e a floresta não é diferente. A gente também planeja, faz conta, vê se a gente vai dar conta de plantar, para a gente poder chegar no nosso objetivo, que é a floresta de mogno africano. Tem um site que eu queria falar para você, que é o ITTO, tá? É um site de uma organização internacional onde ela coleta dados de venda de madeiras do mundo inteiro, de todos os países que exportam madeira. O Brasil está lá. Só que como o Brasil ainda não tem o mogno africano para exportar, mas tem alguns outros países que têm o mogno africano para exportar. Então tem o preço do mogno lá
para você ter uma noção, tá, de preço. Lá tem madeira de 600 euros, tá, madeira serrada, 400 euros também. Então entra lá, tem como você cadastrar o seu e-mail para você receber mensalmente os boletins do ITTO, tá? São informações valiosíssimas que vale muito a pena você ter elas e começar a interagir um pouco mais sobre o mercado de madeira no mundo inteiro. Vale demais. Então eu te aconselho a você fazer esse cadastro lá, tá? ITTO. Não esqueça deste nome para você dar sequência nesse assunto. E para a gente finalizar, o que eu queria deixar de mensagem para você, tá? Então o tema desse vídeo foi sobre numa área pequena. Ok, você pode plantar, seja uma área de 1 hectare, plante 1/4 de hectare, plante menos de 1 hectare, não interessa, tá? Planta. E com isso, você vai estar proporcionando uma vida melhor não só para você, mas para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, tá? É um investimento, é um plantio aí de longo prazo. Eu tenho certeza que todos da sua família vai gostar e muito dessa floresta, vai gostar e muito de ter essa convivência. Então vale muito a pena você investir, plantar o mogno africano. Como eu disse lá atrás, tem algumas espécies, dependendo da sua região aqui no Brasil, alguma espécie de caia é melhor do que a outra, tá? Então nós temos que levar muito em consideração isso também, quando a gente for escolher qual espécie nós vamos plantar, a gente poder escolher certo a espécie que nós vamos estar cultivando aí na sua propriedade. Então é muito importante que a gente faça essa escolha correta para não ter erro lá na frente, tá? E uma outra, que nem a gente pensa, tá? Não adianta a gente querer trazer uma planta lá numa região fria e querer plantar ela aqui numa região quente. Mesma coisa, levar uma planta numa região quente e plantar ela numa região fria. Então cada local tem a sua espécie específica para a gente estar cultivando a melhor espécie. Então eu volto a insistir, comece já, planeje, escolha aí a espécie necessária, continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, onde nós vamos estar falando mais sobre essa espécie fantástica que nos apaixona a cada dia, que deixa a gente fascinado a cada dia com essa experiência que é plantar o mogno africano. E para a gente poder chegar ao final, eu queria agradecer a todos vocês por estar nos acompanhando até aqui. Aqui onde eu estou hoje, aqui é um lugar, aqui na minha fazenda, não sei se ali atrás de mim dá para vocês verem um pouquinho da floresta, ali tem o nosso viveiro, aqui fica toda a nossa estrutura de trabalho. E não esqueça, tá, de curtir esse vídeo, compartilhar ele com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante de poder estar sabendo um pouco mais sobre o mogno africano, que eu tenho certeza que a cada dia que passa a gente pega mais experiência, mas temos que plantar para a gente poder chegar no objetivo lá na frente, que é a gente ter uma madeira de qualidade e agregar valor na terra e poder proporcionar uma vida melhor para todos nós e mais sustentável também, que isso também é uma das causas aí que a gente fala muito, né? Tornar a vida mais sustentável nesse planeta nosso, que a cada dia que passa fica mais complexo. Então, um forte abraço para você, saudações florestais e até o próximo vídeo.